Primeiramente, nessa tarde, eu saúdo os irmãos que estiverem me ouvindo nesse vídeo com a paz do Senhor. E hoje eu tenho a dizer as bênçãos recebidas pelas mãos do Senhor Jesus. A primeira bênção maior que eu recebi foi a minha salvação, quando Jesus me salvou. Eu não vou dizer que eu aceitei Jesus, porque a palavra ao contrário, a gente dizer que aceitou Jesus, não. Jesus que aceitou nós, com todo o nosso defeito. Então, eu quero relatar nessa tarde tudo que o Senhor me mandou eu falar nesse vídeo. Porque o Senhor tem me dado muitas bênçãos recebidas da parte do Senhor. E eu tenho ficado quieto. Mas nessa tarde eu vou relatar, né? Então, o Senhor já me deu muito livramento de acidente, né, de carro, de moto. Já me deu muito livramento na área da enfermidade, inclusive aqui nessa casa onde eu moro. O Senhor me deu um livramento muito grande. Hoje eu estava pensando de manhã cedo o que aconteceu comigo. Eu passei por um processo que um dia o Senhor usou o pastor André na igreja e falou que ele tinha visto uma mão fazendo um processo em mim, né? E depois desse que o pastor André falou comigo, uns 2 meses depois, aconteceu algo na minha casa à noite, né? Quando meu esposo chegou do trabalho, eu levantei para abrir a porta, depois voltei. Meu filho Fagner estava conversando com meu esposo na beira da minha cama. E eu não estava dormindo, estava acordada. Virei para o canto e Deus começou a me mostrar algo, né? Porque tem vezes que o Senhor tem uma benção para nos dar e o inimigo quer segurar a nossa benção. Mas o anjo do Senhor trouxe a minha benção, porque Deus ordenou ele trazer. E o inimigo quis tentar impedir eu receber essa benção, né? Apareceu um cachorro nessa hora no pé da minha cama. E o cachorro pequenininho queria bocar no meu pé. E eu puxava meu pé e o cachorro foi crescendo. Quando o cachorro avançou no meu pé, eu gritei. E daí meu esposo e meu filho ainda ficou rindo da minha cara, falando que eu tinha acabado de deitar e já estava sonhando. Não era sonho, era uma visão que Deus estava me dando, da minha bênção, que ele ia entregar e o inimigo queria impedir a minha bênção chegar. Aí, resumindo tudo, aí a gente deitou. Aí eu vi quando chegou no lateral da minha cama uns personagens. Só que eu só vi as mãos daquele personagem, aquelas mãos muito bonitas. E aquela mão trabalhava por dentro de mim, né? Aquela mão trabalhava dentro de mim e eu vendo aquele movimento tudo. E eu fiquei paralisada, né? E eu vendo aquele movimento daquela mão trabalhando dentro de mim. Parecia que tinha algo que estava cortando eu por dentro, que eu via aqueles bisturi nas mãos daquele personagem tão bonito, tão fininho, que não dá para comparar a coisa igual aqui, para mim dizer para vocês como a comparação que estava dentro de mim, aquele movimento. Aí, na hora que estava fazendo aquele movimento, também nessa hora, chegou um personagem muito feio, feio mesmo, que não tem comparação para me dizer assim a feiura daquele personagem que chegou nessa hora, que estava o movimento dessas mãos trabalhando dentro de mim. Aí eu só ouvi a voz que falou assim: não, aqui não, saia daqui, aqui você não pode chegar, aqui você não pode encostar, saia daqui. E aquele personagem levantou a mão em direção daquela coisa feia que vinha se aproximando nos pés da minha cama, e aquela coisa desapareceu. E ficou aquele movimento. Aí depois daquele movimento cessou. Cessou e eu dormi. Dormi, quando foi no outro dia, ficou passando na minha cabeça aquilo. E eu perguntava para mim mesmo, fazendo meu serviço. E eu perguntava para mim mesmo:
Mas aquele movimento de noite que eu vi, Senhor, o que foi aquilo? Eu não estava dormindo, eu estava vendo tudo, o que foi aquilo? Eu perguntava para mim mesmo. E daí, passado uns 8 dias, eu estava lavando roupa. E daí, meu esposo estava no banheiro e eu estava tirando a roupa da máquina. Aí deu aquela dor forte na minha barriga, aquela dor forte, parecia que estava me cortando por dentro. Aí eu corri até o banheiro e eu achei que era uma disenteria, uma dor de barriga muito forte, mas não era aquela disenteria. E daí saiu, no lugar das fezes, saiu sangue. Sangue que o vaso ficou cheio de sangue, aquelas pelotas de sangue no lugar das fezes. E eu me assustei, eu achei que naquela hora eu fosse morrer. Aí eu chamei meu marido e ele olhou e queria me levar para o médico, para o hospital. Eu falei, não vou. Aí veio aquele sentimento na minha cabeça e falou assim, não se preocupa, você está com medo de quê? Você passou pela uma cirurgia naquele dia. Então isso aí é a resposta que você está me procurando, o que foi que aconteceu, O que aconteceu, isso aí é a resposta da cirurgia que foi feita dentro de você. Então não se preocupa. Aí meu marido foi para o trabalho preocupado, querendo levar para o hospital, eu não quis ir. E ligava para mim perguntando como é que eu estava. E esse procedimento passou mais de 8 dias. Cada vez que eu usava o banheiro, no lugar das fezes, saía sangue. E eu comecei a preocupar, Senhor, eu vou ficar fraca, porque desse jeito assim eu vou ficar fraca. Meu marido queria me levar para o hospital em Mineiros, ficou bravo comigo porque pagava plano e eu não usava. Aí quando foi um dia eu decidi ir. De tanto ele falar, a gente foi para Mineiros. Só que eu consultei em Mineiros, mas eu não falei desse problema, porque esse problema era uma coisa que Deus já tinha resolvido para mim. Se era algum problema muito forte dentro de mim, o Senhor já tinha resolvido. Então era uma coisa entre eu e Deus, né? Aí eu falei de outros problemas de dor de cabeça que eu estava, e desse problema eu não falei, só era eu e Deus. E daí ainda passou mais de 8 dias nessa situação. Quando foi um dia, aí eu entrei no banheiro a última vez, o Senhor falou comigo, não se preocupa, porque eu estou contigo, filha, não se preocupa. E graças a Deus, esse problema desapareceu. Eu sei que foi as mãos do meu Senhor que fez alguma cirurgia dentro de mim, de alguma enfermidade que eu tinha dentro de mim, e eu pedia para o Senhor direto, por essa enfermidade que tinha, que eu tinha fé em Deus que o Senhor ia me fazer a cirurgia. E antes dos médicos botar as mãos em mim, o Senhor ia apanhar primeiro e ia fazer a cirurgia dentro de mim. E eu creio que foi a mão do meu Senhor Jesus que me fez a cirurgia, né? Então por isso eu tenho todos os motivos e alegria na minha vida de eu testificar esse testemunho através na minha casa, que estou fazendo esse testemunho, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja e a gente não tem oportunidade para falar testemunho das bênçãos recebidas que o Senhor faz na nossa vida. Então, a bênção que o Senhor faz na nossa vida, nós temos que testificar. Então, estou testificando essa bênção recebida dentro da minha casa, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, dentro da minha casa, né? Então, eu estou testificando, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, né? Só Deus que pode fazer isso por nós. Então, eu quero dizer também que ontem eu fui num culto abençoado na igreja, né? Eu fui com a intenção de glorificar a Deus, adorar a Deus, e voltei desse culto bem, sabe, abençoada. E na hora que eu entrei, eu falei para o Senhor, Senhor Jesus, eu estou aqui na igreja, né? Eu sei que é outra igreja. Meu filho recebeu um convite para ir na igreja ontem, né? E a gente foi na igreja, e na hora que eu cheguei na igreja, eu dobrei meu joelho e pedi para o Senhor falar comigo ali, que eu precisava de ouvir o Senhor falar comigo, né? Porque tem muita gente que critica a gente para ir em outra igreja, mas o Senhor falou comigo, né? De manhã, porque o Senhor falou comigo
da seguinte maneira, dentro do meu coração, o Senhor falou comigo. Você grava esse vídeo e fala que o Senhor vem buscar, não é placa de igreja. O Senhor vem buscar aqueles adoradores, né? O Senhor vem buscar adorador que adora Ele em espírito e em verdade, né? Não adora o Senhor para se aparecer, não fala dentro da Bíblia para se aparecer que sabe falar. Deus usa os pequenos para confundir os grandes, né? Eu estou aqui, não sei nem falar direito, não tenho tanta leitura, mas o Senhor conhece a verdade de dentro do meu coração. Quando eu abro minha boca para falar no nome do Senhor, eu adoro o meu Senhor Jesus em espírito e em verdade. Seja na igreja, seja na minha casa, seja dentro do meu quarto, aonde for, eu não tenho vergonha de falar do nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a honra e toda a glória, é só de Deus. Então, o Senhor Jesus vem buscar aqueles verdadeiros adoradores, não vem buscar placa de igreja, porque no céu é só um Deus só. Não existe um Deus para cada tipo de igreja. Então, é o seguinte, as bênçãos são tantas, mas as oportunidades são poucas. Que a gente não tem oportunidade na igreja de falar as coisas recebidas da parte do Senhor Jesus. E a bênção maior é a vida do meu filho. Meu filho sofreu um acidente de quando tinha 5 anos. E agora meu filho vai fazer 24 anos. E graças a Deus não ficou nem um sintoma da enfermidade, do acidente que ele teve, não ficou. Por quê? Porque o Senhor é bom e misericordioso. O Senhor é Deus, é amor. O Senhor é paz. O Senhor é tudo na minha vida. E na vida de todos aqueles que crê, né? Então, eu aqui na minha casa, eu oro em favor da igreja, oro em favor dos meus vizinhos de frente, meus vizinhos de direita, meus vizinhos de esquerda. Eu amo todos os meus vizinhos e apresento para Deus os meus vizinhos, para que um dia eles também tenham aquela paz que eu tenho, porque o Senhor é a paz do mundo. O Senhor não só veio só para mim, veio para todos, né? Então estou aqui nessa tarde para falar isso. E aqueles que estão me ouvindo, isso é a pura verdade da minha vida. Só estou viva nesse mundo porque o Senhor Jesus botou as mãos sobre mim, que sofri um acidente de carro e eu estava morta, e o Senhor me retornou de volta o meu espírito para o meu corpo, porque eu via eu de pé e eu via eu deitada, e eu me vi em outro mundo, no outro mundo que eu me vi. Aqui nesse mundo não tem coisa linda para comparar do que eu vi no outro mundo. Mas aí eu tinha meu filho muito pequeno, com 1 ano e 10 meses, o meu caçula, Tiago. E eu simplesmente clamei a Deus em espírito, que eu não podia falar, mas eu clamei a Deus em espírito, pedi para Deus me devolver o meu corpo de volta para mim. E naquela hora o Senhor Jesus ordenou que o meu espírito entrasse no meu corpo. E naquela hora eu senti uma mão que pegou em mim por detrás, no meu corpo, no chão, deitado, e me botou de pé. Porque a pessoa com 2 fios de costela quebrado, o joelho quebrado, o outro joelho deslocado, ficar de pé e andar uns 15 metros com meu filho bebê no braço também, com a clavícula quebrada e a perninha dele quebrada. Então só quem pode fazer isso por nós é só Deus, não existe outro, a não ser Deus que zela por nós. Então, por isso que eu me alegro na presença de Deus para contar esse testemunho nessa tarde, né? E aqui eu agradeço a Deus, né, por Deus ter me dado muito livramento. E também agradeço a Deus também por Deus ter me dado o meu netinho, que está com 2 aninhos agora. Eu sei que foi o Senhor que me deu, porque eu orava e pedia para o Senhor um neto, e o Senhor me deu, o Gabrielzinho, que está com 2 anos, né? E também quero relatar também, porque quando ele nasceu, o médico trouxe ele até nas minhas mãos e me entregou para mim. E depois de alguns minutos depois, o meu neto passou mal, né?
E na hora eu levantei meu netinho para cima dentro do hospital e repreendi aquela enfermidade. Porque eu sabia que aquela enfermidade não vinha da parte do Senhor. Era o inimigo que queria me fazer ficar triste. E meu neto foi parar de volta na UTI. Ficou 2 dias na UTI. E depois o Senhor trouxe meu netinho de volta para trás do berçário. Meu neto fez 2 aninhos. Então eu agradeço a Deus por esse neto e pela saúde da minha filha, dos meus 2 filhos, Fagner, Tiago, Fernanda e do meu gênero, que são os amores da minha vida. E agradeço a Deus pelo meu esposo também, que se encontra trabalhando, não está aqui no momento. Também é o amor da minha vida. Agradeço a Deus pela minha família, essa família maravilhosa que Deus me deu. Então, é isso que eu tenho a dizer. E nessa tarde, a paz do Senhor para todos.